Opa pessoal, aqui estamos mais uma vez com Tier List. E bem, nos comentários eu tava lendo e me deram uma ideia de fazer uma Tier List com os desenhos da Cartoon Network. Então aqui está aqui, eu juntei os desenhos dos anos 90, os anos 2000, os anos de 2010. E eu não juntei muito desse ano, eu não sei o que passa hoje em dia na Cartoon Network. Eu vou estar listando muitas das coisas aqui que eu já topei. Temos aqui, primeiramente, o nosso máximo onipotente Laboratório de Dexter. Foi um dos primeiros desenhos assim que eu posso dizer da Cartoon Network que teve, sei lá, aquele humor mais bobinho, aquele humor que não fazia sentido, mas essa era a graça. Bem, esse era o Laboratório de Dexter. Eu acho que uma das primeiras vezes que eu assisti ele, eu era bem pequeno mesmo, lá na época do SBT, se eu não me engano. Mas enfim, por conta dele ter esse humor bem aleatório, eu não considero ele de todo melhor, então eu deixaria ele aqui no B. É um desenho bom sim. Nosso próximo aqui é o Johnny Bravo. Oi, gata. Eu gostava muito de assistir o Johnny Bravo, eu achava bem engraçado ele ser um cara todo garanhão, mas sempre se dava mal com as mulheres. Tinha aquele filme lá do Johnny Bravo, que é Johnny Bravo vai pra Bollywood, que ele vai lá pra Índia, que foi meio que uma homenagem ao Johnny Bravo, assim por dizer. Tipo, ele voltava depois de uns 10, 15 anos, ele tava todo gordo, aí ele queria fazer sucesso novamente. Então, eu considero o Johnny Bravo um desenho, ó, bem A. Nosso próximo aqui, As Meninas Superpoderosas, o clássico, não aquele reboot lixo lá. Bem, pra mim, As Meninas Superpoderosas, ela tinha esse visual bonitinho, mas também era grotesco ao mesmo tempo. Tipo, os vilões era tudo cheio de, sei lá, tudo asqueroso. E como é que era? Tinha aqueles meninos lá, os meninos desordeiros. Tinha aquele episódio que eles queriam cuspir na cara das meninas. Era só coisa assim bizarra. Então, ó, eu deixaria As Meninas Superpoderosas aqui no B. O próximo aqui é o Eu Sou o Máximo, aquele desenho que tinha que é? Esse bicho aqui. E tinha aquele babuíno chamado de Babão. Ficava, ai, Babão, é o Babão. Ele ficava cheirando o dedo. Pra mim esse desenho era bem grotesco, era meio que era um spin-off da Vaca e o Frango. Eu não considero ele desenho nada bom, então ó, eu deixaria ele aqui no E, porque, sei lá, o desenho nojento não fazia nem o mínimo de sentido. E falando da Vaca e o Frango, cá está ele. Ó, eu vou ser franco com vocês, eu vou ser frango com vocês. Pelos mesmos motivos de Eu Sou o Máximo, eu não gostava da Vaca e o Frango. Eu gostava mais ou menos. Então, ó, só que a Vaca e o Frango eu vou dar um descontinho pra eles. Vou deixar aqui no D. Agora aqui o Dudu e Edu. Eu não sei como elogiar bem ele direito, mas era legal assistir o Dudu e Edu. O Edu aqui sempre queria ganhar dinheiro de alguma forma para comprar aquelas balas de caramelo. E diz aí, quem nunca quis provar uma bala de caramelo lá que, tipo, eles colocavam lá na boca e ficava com a boca toda cheia. Dudu aqui era aquela pessoa esperta e tímida. E o Du era aquele doidão lá. Então, ó, pra mim, o Dudu e Edu marcou muito a minha infância. Então, eu deixaria ele aqui, ó. Pera aí. Deixaria ele aqui no S. Agora, esse aqui, Mike, Lu e Yogi. Te falar, eu assisti pouquíssimo esse desenho. Eu lembro que eu assistia lá naquele quadro do Cartoonzão, que passava às 4, 5 horas da manhã. Caso eu me lembro, o plot desse desenho aqui é que essa menina aqui morava na cidade. Aí ela ia, sei lá, visitar, eu acho que eram os parentes dela aqui, que era um povo da mata aí. Eu não lembro direito do desenho, mas, sei lá, ele tinha esse visual aí meio grotesco e tudo mais. Mas eu também não sei muito do que julgar ele, então, ó, ele vai ficar aqui no C, bem neutro. Agora aqui, ó, o Coragem, o Cão Covarde. Nossa, esse desenho sabia dar medo nas crianças. Deixa eu ver um dos que eu tinha mais medo aqui. Era aquela cabeça voadora que era uma cabeça de uma pessoa real. Sei lá, eu tinha muito medo daquilo. E o desenho do Coragem do Cão Covarde, ele era muito bom, porque, tipo, ele sempre trazia essas temáticas de terror. Então ele é muito bom assim, marcou minha infância. Eu assisto até hoje de vez em quando. Então, ó, ele fica aqui no A. Agora esse aqui, ó, Chip na Cidade Grande, né? Não sei o nome direito, mas foi um outro desenho aí que eu não assisti muito. Quer dizer,
Eu acho que eu só vi ele, tipo, em comercial da Cartoon Network, em sketches, mas eu nunca de fato assisti um desenho dele. Então, eu não sei o que jogar desse desenho, então eu vou deixar ele aqui no C, é bem neutro também. Agora aqui, As Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Também era um desenho que nem Coragem, o Cão Covarde, queria trazer essas temáticas aqui meio de terror, mas diferentemente ele fazia piadas com tudo. Eu lembro que, tipo, algo que marcou muito a minha infância era um especial de Natal que eles tinham. Eu não lembro se era realmente um especial de Natal, mas era um filminho lá que eles tinham que salvar lá o Papai Noel. Então, eu considero aqui, ó, As Terríveis Aventuras de Billy Mandy um desenho B. Agora aqui, o KND, a Turma do Bairro. Na real, esse desenho aqui, eu lembro que eu tinha memórias dele assistindo lá em 2005. E eu tinha, sei lá, uns 2 anos. Mas eu lembro de assistir isso desde essa idade. Eu sempre acompanhei muito a Turma do Bairro. Eu achava sempre legal, tipo, eram as crianças contra os adultos, elas queriam ser livres e tudo mais. Era uma rebeldia aí das crianças. Aí eu lembro que, tipo, a minha memória tá meio falha agora, mas tinha meio que uma turma adolescente que era meio que os vilões também. Porque pra eles as crianças tinham que prosperar e tudo mais. Então, ó, pra mim, a Turma do Bairro também vai ficar aqui no S. Agora aqui o Samurai Jack. Samurai Jack, meu Deus, que desenho fenomenal que a Cartoon Network já teve. Cara, o visual do Samurai Jack era fenomenal. Tipo, eles davam vários close-ups, meio que em quadrinhos assim, tipo, passava uma tela, aí tava o Samurai Jack, aí passava outra tela, o Samurai Jack tava mais perto. Eu não sei dizer como que era bem isso, mas era sempre legal. Tipo, mesmo o Samurai Jack tendo esse visual e, tipo, com a temática dele, combinou perfeitamente. E lá nas primeiras temporadas, ele era mais adequado à família. Só que aí na 5ª temporada, que foi lançada em 2017, ele já veio com um desenho mais adulto. Ele já tinha violência, tudo mais. Então, ó, pra mim o Samurai Jack é um desenho fenomenal. O vilão dele, o Apu, ele é gostável, mas ao mesmo tempo muito intimidador. O desenho quase não tinha diálogos, mas ele mostrava tudo. Era muito bom isso. Então, ó, pra mim, o Samurai Jack é um desenho S. Eu lembro de assistir muito ele, muito bom. Agora aqui, o Ben 10 clássico. Ó, eu sou a criança dos anos 2000, então vocês sabem qual vai ser minha opinião sobre esse desenho. Desenho bom demais, eu tinha laptop do Ben 10, lancheira do Ben 10, mochila do Ben 10, Omnitrix do Ben 10, roupa do Ben 10, era Ben 10, Ben 10, Ben 10. Já tive até, sei lá, aniversário do Ben 10 aí. E vamos lá, o Ben 10 ele ia passar as férias com seu avô e com sua prima aí ao redor dos Estados Unidos. Só que aí ele acaba descobrindo o Omnitrix e gruda no pulso dele. E moleque muito irado, seja onde for. Então, ó, já sabe minha opinião aqui, você vai ficar aqui no S. Agora esse aqui, ó, Meu Amigo da Escola é um Macaco. Por mais que esse desenho tenha sido parte da minha infância, eu devo dizer que eu tinha assistido ele há uns tempos pra trás e tipo, eu vi o quão grotesco era o desenho. Ele ficava fazendo umas piadas em fortuna e tudo mais. Então é um desenho bem grotesco mesmo. E hoje em dia eu acho ele bem ingostável. Eu só gostei dele quando eu era bem pequeno. Então, ó, eu vou ser franco com vocês, ele vai ficar no E aqui pra mim. Agora, A Mansão Foster para Amigos Imaginários. Nossa, esse desenho aqui era muito bom mesmo. Lembro de ter assistido ele lá em meados de 2007, 2008. E tipo, a história praticamente é que tinha essa mansão aí que meio que adotava os amigos imaginários que as crianças iam esquecendo, porque elas já estavam ficando adolescentes, adultos. Mas tinha lá o menino lá, o Mac, que eu acho que ele sempre ia lá porque... não lembro direito a história, mas ele ia lá pra mansão e tinha lá os amigos, tinha lá o Eduardo lá que falava espanhol, tipo... Eduardo forte, mas também tímido. Tinha também a Coco, aquela galinha que só ficava lá... Cocó, cocó. E ela botava uns ovos lá que saiu umas coisas. E também tinha aquele lá que era jogador de basquete, que era meio que um bonequinho e faltava um braço. Esqueci o nome dele, mas... olha, era muito bom Mansão Foster para Amigos Imaginários. Mas também tinha uns episódios bem chatinhos. Ó, então eu vou deixar ele aqui no A. E aqui, As Aventuras de Jennifer Lee. Nossa, esse desenho aqui eu assistia muito. Caso eu me lembro, o plot é que a Jennifer Lee, ela meio que expulsava uns
uns monstros aí da cidade dela, sempre protegia. Aí tinha aquela avó dela que era uma mágica, uma mística, algo assim. Tinha aquele irmãozinho dele que era chatonil demais e tinha um cachorro falante. Aí também tinha uma amiga gótica e uma amiga que queria ser toda na moda. E já teve também uma amiga lá que era um pé grande e depois transformaram ela em humano. Eu não lembro direito. Tudo que eu lembro é que eu gostava dele quando era pequeno. Então, ó, eu deixaria ele aqui no B. Agora aqui, o acampamento de Laszlo. Sendo franco com vocês, quando eu era pequeno eu achava esse desenho bem sem sentido. Tipo, Laszlo lá dando um sorrisão lá, eu achava sempre bizarro. Sendo franco com vocês, ele terá que ser o primeiro que vai ficar aqui. É isso aí, Laszlo. Agora aqui, o Chowder. Eu muito provavelmente assistia Chowder porque era o que tinha lá na programação. Mas pra mim, o Chowder, ele é só um desenho bom quando é questão de memes, porque o Chowder soube muito bem fazer os memes. Mas como desenho bom, nunca considerei ele. Então, ó, ele não é de todo mal, mas eu ia deixar ele aqui no D. Agora aqui, as atrapalhadas aventuras de Flapjack. Bem, quando eu era pequeno, eu achava esse desenho legal. Aí eu cresci, eu vi o quão grotesco é esse desenho aí. E a história era que o Flapjack era esse menininho aqui que morava na baleia lá, chamada Bolha. E junto com o Capitão Falange lá, eles queriam achar a Ilha Doce, né? Bem, pra mim esse desenho aqui não fez muito sentido, mas um dia eu já gostei dele. Então, ó, eu vou deixar ele aqui no B. Agora aqui é o Andy Seu Esquilo. Sendo franco com vocês, eu assisti esse desenho aqui na época do SBT e era o que tinha pra assistir, mas eu não sou muito fã desse desenho aqui. Tipo, ele tem um visual até que maneirinho, um visual que envelheceu bem, que tipo, você olha pra esse visual aqui, você vê, nossa, tem cara de 2007, 2008, que eu acho que foi a época que esse desenho foi criado, se não foi 2006, 2005. Mas ele passa bem esse visual de desenho do meio dos anos 2000. Então, ó, eu deixaria o Andy Seu Esquilo aqui no E. Agora estamos aqui na era de 2010. Bem, o Hora de Aventura, eu acho que foi um dos últimos desenhos que eu assisti numa TV de tubo, quando eu tinha conhecido o Hora de Aventura. O primeiro episódio que eu tinha assistido era aqueles que o Finn e o Jake tinham que levar umas tortas, mas eles acabavam tendo as tortas roubadas e no final eles achavam que a princesa Jujube ia morrer. Então, é disso que eu quero falar. No começo, o Hora de Aventura era um desenho muito nonsense. Tipo, as aventuras eram muito bizarras, aconteciam umas coisas muito loucas aí, mas tipo, da segunda até o final da temporada, o Hora de Aventura, caramba, ele criou uma história muito boa, tipo, aprofundou muito nos personagens, viu o passado do Finn, o passado da Marceline, meu Deus, aquele arco da Marceline onde ela perdia os poderes de vampiros e ela tinha lá que pegar os vampiros, era muito bom aquele arco. E de fato, o Hora de Aventura foi um desenho fenomenal. Não sei quem da época aí lembra, mas lá por 2010 ficava passando um comercial lá do Hora de Aventura que tipo fazia uma pizza com o rosto do Jake, com o rosto do Finn. Era muito bom. Então, ó, ele vai ficar logo aqui no S. Agora, Apenas um Show. Eu devo falar como eu conheci o Apenas um Show inicialmente. Eu lembro que tinha lá o site da Cartoon Network, onde você podia jogar os jogos. Aí eu tinha jogado lá um jogo chamado Apenas um Jogo, que meio que era um dos primeiros jogos do Apenas um Show, que juntava vários minigames baseado no episódio lá, que tipo, o Rigby queria bater num boneco, um que tinha lá um diabo feito de pixel, e um que eles tinham que fugir da lua. Então, o Apenas um Show é mais ou menos a mesma coisa do Hora de Aventura. Ele começou muito nonsense e sem sentido, mas no final de tudo ele criava uma história muito boa. Cara, lá em 2017, quando o Apenas um Show acabou, meu Deus, que tristeza é de ver aquela música lá no final e ver como todos os personagens ficaram. Então, pra mim, o Apenas um Show é um desenho excelentíssimo. Então ele já tem o seu lugar aqui no S. O Incrível Mundo de Gumball. Esse desenho aqui, eu considero ele a primeira e acho que segunda temporada diferente das restantes. Porque lá na primeira temporada ele era um desenho tão nonsense. E tipo, por que eu falei que eu considero a primeira temporada e as últimas temporadas bem diferente?
Vou dar minha opinião sobre as primeiras temporadas. Eu achava bem legalzinho lá, tipo, o fato de serem personagens de desenhos animados em um mundo real assim, tipo, era tão legalzinho assim. Só que as histórias eram muito nada a ver. E nas temporadas restantes já tava normal pra mim esse negócio aí de cenários reais. Mas algo que o Incrível Mundo de Gumball fez bem nas últimas temporadas foi essas piadas mais de quebra a quarta parede, tipo, ele já tava percebendo que ele era um desenho, e tinha aquele episódio onde as coisas ruins que eles já fizeram no passado teve consequência, e acabava todo com a família do Gumball querendo ser linchada, mas de fato, o desenho do Incrível Mundo de Gumball era um desenho muito bom. Mas eu também não considero ele de todo melhor pra ficar no S, mas eu deixaria ele aqui no A. Agora aqui, o Steven Universo, ó, falando francamente com vocês, eu assisti o primeiro episódio estreado do Steven Universo aqui no Brasil, que era aquele lá dos dedos de gato, que o Steven começava a criar uns dedos de gato e ele acabava, sei lá, sendo corrompido por gatos. Desde essa época eu assisti o Steven Universo, mas aí eu não sei porque eu parei de acompanhar ele lá na segunda temporada. Um dos últimos episódios que eu me lembro em mente era um episódio que era o Steven e a Connie iam pro hospital e lá tinha meio que umas Jane tudo distorcido e tudo mais. Desde essa época eu parei de assistir esse desenho. E me dizem que depois dessas temporadas o desenho deu uma enfraquecida na história. Eu não sei dizer muito bem dele, mas eu lembro que eu assisti ele durante a primeira e a segunda temporada. Bem, eu não considero ele de todo bom também, então eu deixaria ele aqui no C. Agora aqui o Titio Avô, meu Deus, que desenho horroroso. É uma lástima eu ter que assistir esse desenho toda vez antes de ir pra escola. Cara, que desenho chato. É aquele desenho lá que fazia eu mudar pra Disney, pra Nickelodeon, só pra não assistir ele. É aquele típico desenho lá que ficava fazendo piada sem graça, piada nojenta. Queria forçar o humor. Cara, é uma lástima o Titio Avô ter sido aceito como desenho do Cartoon Network. Eu lembro que o primeiro episódio que eu tinha assistido Titio Avô era que tinha uma cabeça voadora real de um cara que ficava fazendo careta, ele ficava... Aí o Titio Avô e os personagens aí tudo ficava rindo sem parar, eu não lembro o que eles faziam aí, mas era um jeito bem aleatório aí de deixar aquela careta brava. Eu acho que eles não faziam careta, mas o que era? O Titio Avô, ele queria ajudar crianças, mas mais parecia que ele atrapalhava as crianças. Então, ó, pra mim esse desenho é um desenho horroroso. Se tivesse uma nota abaixo do F, eu ia colocar o Titio Avô ali. Clarence o Otimista. Bem, talvez eu seja apedrejado por causa disso, mas eu considerava o Clarence o Otimista um desenho bom. Sabe por quê? Em vários episódios, o Clarence ele dava aquele ar de lembrança de infância, cara. Pô, a música dos créditos do Clarence Otimista meio que falava da infância, tipo Early in the bed, early to rise, picking my nose, wasting my time. Então, pra mim, o Clarence Otimista é um desenho muito bom. Desculpem quem não concordar com isso, mas por mim ele fica aqui no A. Agora aqui, o Urso Sem Cursos. Foi outro desenho também que eu assisti na estreia. E eu acho que o primeiro episódio que foi exibido aqui no Brasil era um que eles ficavam numa fila pra comprar, sei lá, um calzone. Só que aí o urso polar acabava fazendo um negócio lá e eles acabavam vendendo aí, formavam uma fila pra aquilo. Mas eu não lembro direito. Mas eu vou dizer pra vocês, pra mim o Urso Sem Cursos foi um desenho assim, mal ou menos. Ele começou a ficar muito bom depois, tendo a história lá do filme, mostrando a história de quando eles eram pequenos. Então pra mim, o desenho aqui do Urso Sem Cursos merece ficar no B. Agora aqui, O Segredo Além do Jardim. Meu Deus, que desenho fenomenal da Cartoon Network, trazendo um ar de misterioso. Tipo, pra mim esse desenho ele tem que ser assistido duas vezes. A primeira vez que você assiste, você tá que nem eles, em um mundo totalmente desconhecido. Mas a segunda vez que você assiste, você vê que tava tudo conectado o tempo todo. E tipo, é legal esse desenho porque dizem que ele se passa na mesma cidade do Clarence o Otimista, que, se eu não me engano, o nome da cidade que tinha lá no Clarence era Aberdale, né? Então, existem várias provas aí, várias imagens aí mostrando que O Segredo Além do Jardim e Clarence o Otimista estão conectados. Então, pra mim, isso é um desenho excelentíssimo aqui, ó. Vai ficar aqui logo no S. Agora aqui, o Ben 10 Força Alienígena. Cara, foi muito bom você ter acompanhado o Ben 10 criança e você crescer e o Ben 10 crescer junto com você. Eu tava lá na pré-adolescência e tipo, o desenho ficava muito mais sério, era muito bom. Então, ó, pra mim o Ben 10 Força Alienígena vai ficar aqui no A.
Agora tem aqui o Ben 10, Supremacia Alienígena, né? Sendo franco com vocês, esse desenho aqui decaiu muito. Enquanto nesse aqui o Ben 10 ele ficava mais maturo, aqui do nada o Ben 10 começou a ser um personagem muito babaca, muito trouxa, muito lixo, tudo mais. Eu sinto que a qualidade do desenho caiu aqui. Eu não sei porque eles fizeram esse negócio do Ben 10 ser um babaca. Então pra mim esse Ben 10 vai ficar logo aqui no D. Agora aqui o Mega XLR, é legal que tipo, eu já tava chegando aqui lá em 2012 e tudo mais, aí voltamos aqui pros anos 2000. Bem, o Mega XLR era muito bom, porque era o desenho aqui que tinha esse cara aqui que ele tinha um carrão, só que o carrão ficava nesse corpo aqui de um robô. Aí tinha esse cara que sempre queria ficar pegando as gatinhas e tudo mais. E eu me lembro que eu tinha o gibi disso daqui, mas eu acabei perdendo. Meu Deus, o gibi disso aí era muito bom. E tipo, esse desenho aqui também era muito bom. Era um dos clássicos da Cartoon Network. E eu acho que esse seria um dos desenhos para pessoas como eu, que tá tipo na fase adolescente / adulto, pra assistir. Porque é bem isso aqui mesmo. Então, o Mega XLR, eu vou deixar ele aqui no A. Agora, o Titã Simbiônico. Eu lembro de assistir ele na época do SBT. E tinha aquele episódio lá que, tipo, tinha uma mulher que ficava meio que rebolando pra esse carinha aqui. Eu não lembro muito bem desse desenho. Eu não lembro direito o plot dele, mas caso eu me lembre, esse cara aqui era um robô. Aí tinha esses caras aqui que... sei lá, eu não sei direito o que julgar dele, mas eu lembro que eu gostava dele sim. E como eu só lembrava que eu gostava desse desenho, eu vou deixar ele aqui no B. Agora aqui, esse daqui é o Magispadas, né? Eu lembro que inicialmente ele era colocado nos comerciais como: "Oh, somos os primeiros desenhos animados do Cartoon Network que está no YouTube, venha nos assistir." Mas muito provavelmente começou a fracassar esse desenho no YouTube. Aí eles decidiram passar na Cartoon Network. Mas pra mim é um desenho muito chato, muito sem sentido. O plot é que eles tinham essas várias espadas aqui muito doidas, mas não fazia nem o mínimo de sentido. Pra mim é um desenho muito chato mesmo, ele vai ficar junto aqui, ó. O Mutante Rex, sendo franco com vocês, eu não lembro direito da história do Mutante Rex. Eu não sei muito bem do que jogar ele. Eu não achava nem bom, nem ruim. Eu deveria assistir o desenho recentemente só pra eu ter uma concordância sobre isso. Mas enquanto isso, ó, por mim o desenho ele fica aqui no C. Agora esse aqui era... eu esqueci o nome dele, mas era esse negócio aqui de sábado. Era Super Sábado, algo assim. Eu também não sei muito o que jogar desse desenho. Mas, se eu não me engano, eles já fizeram um crossover com o Ben 10. Eu já devo ter assistido umas 2 vezes esse desenho, não lembro muito bem dele, francamente. Então, assim como o Mutante Rex, eu vou deixar ele aqui no C. Eu não tenho muito o que jogar desse desenho. Agora esse aqui, o Hi Puffy e Yumi. Eu lembro desse desenho aqui na época que ele passava no SBT, que era tipo... essa banda aqui, e se eu não me engano aqui ó, era baseado em pessoas reais, elas dublavam as personagens no original. Aí eu lembro que elas tinham a banda, e eu lembro que tinha lá um baixinho chamado Tais, que eu amava ver ele se ferrando, porque ele era uma pessoa muito gananciosa, e tipo, todo final do desenho tinha um clipe com uma música, era muito legal, era muito legal esse Puff M Yumi. Então ó, pra mim ele vai ficar aqui ó, no B. Agora esse aqui, esse Chop Sock Chocs. Isso daqui, ó, pra quem estiver vendo esse vídeo e acompanhou lá na época de 2009, 2010, tipo, é uma memória desbloqueada ver isso. Porque esse desenho aqui caiu no limbo de todo mundo. Eu não lembro o nome dos personagens, eu não lembro o plot da história. Era esses carinha aqui lutando karatê, e tipo, tinha esse visual todo feio aqui, tinha esse japonês aqui que parecia uma galinha aqui, tinha esse cara afro aqui, tinha essa chinesa aqui. Então pra mim ó, esse desenho aqui era muito ruim mesmo. Caiu no limbo pra mim e fica aqui no F. Agora o médio da Cartoon Network. Você vendo hoje em dia, você vê que ele é um desenho ruim. Envelheceu mal. Porque tipo, você só vai rir de Mad se você falar: haha, olha ali, eles fizeram com piada do Justin Bieber, que foi há 10 anos atrás, onde isso aconteceu. Então, o Mad era um desenho assim, que envelheceu. Mas ó, na época, eu gostava dele só pelo fato dele fazer referência. Pô, colocava o Mario, colocava o Sonic, colocava os Flintstones aí, fazia referência com tudo. Mas diferentemente da revista brasileira, ele não adaptava muitas piadas, porque né, como vai fazer isso com uma animação?
Com as revistas eles faziam, adaptava, colocava personagem brasileiro e tudo mais. Então, ó, às vezes era bem chatinho assistir o Mad pra ficar vendo piada que só o povo lá dos Estados Unidos ia entender. Então, ó, pra mim o Mad ele vai ficar aqui no D. Agora, o Johnny Test. Esse desenho aqui começou bom na época que ele era animado à mão. Do nada, ele ficou muito ruim naquela época que ele foi mudado pro Flash. Aí tem até aquela piada lá. Na primeira temporada de Johnny Test, ficava fazendo um som de chicote quando o personagem fazia um movimento brusco. Mas aí, na segunda temporada, que quando o desenho virou Flash, do nada, qualquer coisa era som de chicote. O personagem falava... som de chicote. Aí o Duke falava, Johnny, não faz isso. Aí aparecia o Blim Blim Boy, Megan, casa comigo. Aí aparecia lá aquele loirinho lá, chamado de Jill, que era tudo garanhão. Jill. Então pra mim, o Johnny Test acabou ficando muito ruim. Então, por causa disso, ele vai ficar aqui no E. Agora aqui, o Jovens Titãs clássico, lá de 2005, 2006. Eu lembro que eu assisti ele no SBT e eu achava muito legal. E tem pessoas que falam, os Jovens Titãs em Ação acabou ficando muito ruim porque ele só faz piadinha. Cara, esses Jovens Titãs clássicos também faziam piadinhas do mesmo nível dos Jovens Titãs em Ação. Mas enfim, esses Jovens Titãs tinham os episódios sérios e os episódios mais de humor. Mas eu sempre gostei de assistir ele. Então, ó, vou deixar ele aqui no ar. O Sonic Boom, eu lembro de também ter assistido o primeiro dia que ele passou aqui no Brasil. Que era um episódio lá que o Tails ficava de, sei lá, recuperação porque ele caía de avião. O Sonic Boom, ele começou inicialmente com um desenho que ele tentava meio que ser sério, fazer as crianças comprar a boneca aí. Dava pra ver, tava na cara que ele era isso. Porém, avançando mais os episódios... era muito bom, porque os personagens eles começavam a quebrar a quarta parede, sabiam que faziam parte de um desenho e tudo mais, e era muito bom. Então, ó, pra mim, esse Sonic Boom, ele fica aqui no B. Agora aqui, o Irmão do Jorel, o ícone dele tá menor, diferente do restante. Mas pra mim, o Irmão do Jorel tá no trono de melhor desenho brasileiro. Eu não quero saber quem é Turma da Mônica, é Irmão do Jorel. No começo do desenho, era meio que uma família dos anos 80/90. Mas ao decorrer do tempo, esse desenho ele quis ser mais atual e trazendo coisas mais tecnológicas, tipo celular, smartphone e tudo mais. Mas cara, o Irmão do Jorel é um desenho que traz muitas referências que a gente entende. E é um desenho brasileiro muito bom, então ó, pra mim, Irmão do Jorel fica logo aqui no S. É uma pena ele tá com um ícone pequeno aqui, diferente do restante, mas ele fica aí. Agora, Historietas Assombradas, é a mesma coisa, o ícone dele tá melhor. Mas ó, eu queria falar um negócio aqui bem antes. Você sabia que o criador do Historietas Assombradas tem meio que um parentesco comigo? Pois é o Victor Hugo Borges. E cara, o Historietas Assombradas, pra quem não sabe, tem 3 versões. A primeira que é lá dos anos 2000, se eu não me engano, que era uma animação stop motion e também tinha CGI. Aí depois tinha uma lá que era um CGI que fingia ser stop motion. E tipo, na primeira versão era uma avó contando uma história pra uma menina que parecia ser a Marilu. E na segunda também era uma avó que tinha um gato preto e tinha um menininho lá de óculos. E essa versão aqui do Historietas Assombradas queria ser mais humorístico. Tipo, ao nível de Billy Mandy. Trazendo vários personagens de lendas, tipo a loira do banheiro, já apareceu a Dona Morte, vários personagens assim. Então, pra mim, o Historietas Assombradas é um Billy Mandy brasileiro. E ele merece ficar aqui junto da mesma linha do Billy Mandy, a letra B. Agora, esse aqui é o Nindim. Eu assisti pouquíssimo ele, mas eu sei que é um desenho brasileiro também. Tipo, eu já vi gente que nem sabia que esse desenho é brasileiro, mas é um desenho bem brasileiro sim. Eu assisti poucos episódios dele, então ó, eu considero esse desenho aqui ó, B também. Agora aqui o Osvaldo, sendo franco com vocês, eu assisti poucos episódios desse desenho, mas não curti muito não. Eu tinha assistido também o piloto desse desenho, e o piloto parecia ser mais... como que eu posso dizer? Bonitinho? Por que eu disse bonitinho? Porque nesse visual aqui, mesmo ele tendo esse visual aqui, várias vezes ele tem umas cenas bem grotescas. Não é um desenho de todo ruim, mas eu vou deixar ele aqui no D. Tromba Trem, eu lembro que ele sempre passava lá naquela grade de desenhos brasileiros lá que tinha na Cartoon Network, que eu acho que passava das 11 horas até meio-dia. Eu gostava muito do Tromba Trem. A história... pelo que eu me lembro, é que, tipo, tinha esse elefante aqui chamado Gaja, que ele acabou caindo aqui na região da América,
Aí, tipo, tinha esse trem aqui que era dirigido por esses cupins aqui. Tinha essa tamanduá, muito tagarela, mas era uma tamanduá vegetariana. Ó as ideias. E agora o que eu vou falar, cara, é surreal. Mas eu acabei tendo uma nota boa na escola por causa do tromba-trem. Eu não lembro se era algo envolvendo Machu Picchu e tudo mais, mas por causa disso, cara, muito obrigado, tromba-trem, você vai ficar aqui no ar. Agora aqui, carrapatos e cataputas. Cara, esse desenho aqui era muito bom. Que era tipo, eram uns carrapatos aí que vivia em um planeta que era uma vaca e tudo mais. E tipo, era comemorado quando eles morriam. Eu não lembro vagamente os episódios deles, mas eu lembro que sempre no final de um episódio, esse protagonista aqui, ó, que esse amarelinho aqui não tá dando pra ver direito, tá tudo pixelado. Ele ligava pros pais deles que estavam lá no submundo. Submundo não, no céu. Tipo, os pais dele sempre falavam que no céu era tudo bom e tudo mais. Aí esse personagem ele ficava, mãe, tchau mãe, te amo, tô com saudades mãe. O desenho era todo nonsense e tudo mais, mas esse final era tão meio que pesado, tipo, ele sentia falta dos pais, os pais sempre falando que lá era muito bom. E tipo, o protagonista tinha esse priminho aqui, ó, que também tá muito pequena aqui, imagem toda pixelada, que era, sempre queria ficar andando de catapulta, era uma pessoa toda empolgada. Tinha esse personagem aqui que era o Bolão, que era aquele personagem gordo, e tinha esse aqui, que se eu não me engano, o nome dele era Bode, que era meio que o melhor amigo desse aqui. Então, ó, pra mim, o Carrapatos e Catapultas vai ficar aqui no C. Eu não considero ele desenho tão bom, mas também não considero de todo ruim, é um desenho brasileiro bom. Agora, os Jovens Titãs em Ação. Há quem goste e há quem odeie. E eu vou falar, nas primeiras temporadas o desenho era um saco, era um lixo. Mas aí esse desenho ele fez algo surreal, que era tipo, ele entender que era um desenho, ele sempre quebrava a quarta parede, ele fazia piada com os universos da DC. Então por isso eu considero ele um desenho bonzinho, digamos assim. Tipo, tinha aquele episódio onde tinha vários Robins, tem aquele episódio que é esses Jovens Titãs em Ação versus os Jovens Titãs clássicos. Tinha episódio que, tipo, eles sempre ficavam trocando estilo de desenho, tipo, uma hora tava em quadrinho, aí depois virava um desenho dos anos 60, e era muito bom. Então, pessoal, me desculpem por isso, mas olha, eu vou considerar esses Jovens Titãs em Ação no B. E agora, por último aqui, eu tava pensando aqui, aqueles desenhos mais obscuros que tava lá no fundo do meu cérebro lá, e aqui está ele, A Escola de Susto do Gasparzinho. Ó, vou ser sincera contigo, esse desenho envelheceu mal demais, o 3D dele e tudo mais, porque ele é um desenho de 2006. E eu lembro que ele passou lá no Cartoon Network durante 2010, 2011, 2012, por aí. E era aquele desenho lá que eu assistia porque era o que tinha na programação. Tanto que eu acho que muitas das vezes eu ficava meio que, entre aspas, assistindo esse desenho, entre muitas aspas, porque eu ficava no computador, sei lá, jogando lá no Clique Jogos e tudo mais. Então pra mim, ó, esse desenho aqui não é nada bom, então eu deixaria ele aqui no E. Ele envelheceu mal, infelizmente. E aqui está, pessoal, os desenhos da Cartoon Network. Dos meus favoritos, que eu amo de coração, até os que eu mais odeio, que eu quero passar super longe. O que vocês acharam, pessoal? Concordam, discordam com uma dessas opções? Qual nota vocês dariam para um desses desenhos? É isso, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus e até mais. Agradecimento aos apoiadores do Apoia-se. Ailton Expert, Alan Silva, Banca Pod, Bia Morningstar, Bruno MF Müller, Bruno Ribeiro Ferfer, Caio Pires, Eduardo N, Cid do Não Salvo, Daniel Vieira Barbosa Fontes, DJ Thiago Guari, Andrew Lázaro, Fabiano Pá, Furiônica, Fuyuki, Gabriel Veloso Rocha Lemos, Guilherme Pupim, Guilherme Venatio, José Manuel da Silva Neto, Henrique Vantini, Heitor Quirino, H, Okiboy Favelado, Homem Paz, Ladeino, Lagosta do STF, Lucas Vasconcelos, Linto Tupel, Lobate Flávia, Lorenzo Romantini, Luiz Felipe Guimarães, Lusca, Margarita, Mr. Kibo, Nara Gordinho, Nina Anderson, Rick Wolf, Nivaldo Gordinho, Paulo Henrique, Pedro Iwai, Pedro Moura da Costa Macedo, Bibi de Leu, a Vilma, República toca pro pai.
Sara Vida. Satsuk Planet. Stuart Lucas Valente Leão. Ulisses Lácatos. Valdete Castro. Victor Rezende. Victoria Jéssica. Will Favelado. E Yuki Sparks. Zé Milos. Hey, aqui é o Luan e eu abri um Apoia-se, né? A pedido de muitos, pra quem quiser dar uma forcinha aí no Apoia-se, lembrando, não é obrigado, então... Quem quiser ajudar aí pra eu comprar algum remédio pra garganta, porque fazer essas dublagens é foda, ajuda aí. Tá na descrição. Um forte abraço, agradeço a todos.